Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos. Hoje irei falar sobre um livro que muitas pessoas têm o desejo de querer estudá-lo, mas existe uma certa dificuldade na parte da compreensão, por se encontrar partes de muitas numerologias bíblicas e também simbologia, e por ser um livro dentro de uma visão escatológica, a qual a escatologia é o estudo que estuda as últimas coisas, ou a doutrina que estuda os últimos acontecimentos. Este livro que eu estou falando é o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Um livro que é formado por 22 capítulos e que foi escrito por volta do ano 90 ao ano 96 depois de Cristo. Esse livro eu tenho certeza que Deus ele falará muito com a sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não terá dificuldade para ler esse livro, para entender esse livro, porque Deus ele usará este canal para edificação para a sua vida. E se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo à vontade para os seus amigos e não se esqueça também de se inscrever no canal, porque isso lhe ajuda a receber as nossas notificações quando um novo vídeo for colocado no canal. Quem era o escritor do livro do Apocalipse? João. Mas quem era João? João, ele era o filho de Zebedeu e era o irmão de Tiago. A história de João inicia-se em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, quando diz a Bíblia que quando Jesus começa seu ministério lá no mar da Galileia, ele começa a chamar seus primeiros seguidores. E os primeiros seguidores de Jesus foi um homem chamado Simão Pedro e seu irmão chamado André, que estava lavando as redes lá no mar da Galileia. Então Jesus, ele chega para Pedro, ele chega para André e diz que eles deveriam seguir a ele, porque a partir daquele dia ele seria pescadores de homem. Mais à frente ele encontra dois discípulos, era ele os filhos de Zebedeu, que estava costurando as redes com seu pai. A saber, entre eles estava Tiago e também João. E Jesus, da mesma forma que chamou Simão Pedro e seu irmão André, ele chama Tiago e João, e eles abandonaram os seus trabalhos e começaram a servir a Jesus, seguir a Jesus. É interessante que esse João, ele ganhou uma afinidade, uma amizade tão grande com Jesus, que os discípulos conheciam ele como o discípulo a quem o Senhor lhe mais amava. João, quando Cristo queria revelar alguma coisa profunda para seus discípulos, João estava inserido entre os dois que se destacava, porque eram três os discípulos que estavam no círculo íntimo de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, subiu lá no Monte da Transfiguração, ele chama Pedro, Tiago e João. Sempre João estava junto. Quando Jesus estava sentindo dores, angústia profunda, quando ele estava orando lá do Getsemane, a Bíblia diz que ele chama três discípulos, Pedro, Tiago e João, e confessa para eles o seu sentimento, dizendo que a sua alma estava angustiada até a morte. Então esse João, ele era um discípulo muito íntimo de Jesus. Certa vez, na última ceia que Jesus estava ceando, Jesus disse que um que estava sentado na mesa deveria lhe trair. Então Pedro, ele olha para João, que estava sentado à direita do mestre, e Pedro diz: João, pergunta para o nosso Senhor quem deveria lhe trair. Então João coloca a sua cabeça sobre o peito de Jesus de uma forma de intimidade, de uma forma de amizade, de uma forma de amor e de respeito, e pergunta para Jesus quem deveria lhe trair. Jesus, sem demora, responde para João: aquele que está com a mão sobre o prato, que está na mesa, esse deverá de mim trair. Então João, ele era um discípulo que ganhou uma amizade muito profunda. E esta amizade foi tão profunda que ele se transformou um homem portador de uma grande promessa. E esta promessa está no Evangelho de João, no capítulo de número 21, versículo de número 21. Diz a Bíblia que depois que Jesus morre e ele ressuscita entre os mortos, ele passa cerca de 40 dias ainda pregando o Evangelho do Reino dos Céus. E entre esses dias que ele aparecia para seus discípulos e desaparecia, os discípulos tiveram uma ideia: vamos pescar. E eles foram pescar no mar da Galileia. A Bíblia diz em João capítulo de número 21 que eles trabalharam toda a noite e nada conseguiram pescar. Só que quando chegou pela manhã, os discípulos cansados, prestes de chegar na margem do mar da Galileia, talvez para lavar as redes e guardar as redes, mas estava lá na beira da praia esperando ele, Jesus. E a Bíblia diz que um discípulo olha para Pedro e diz: Pedro, aquele que está lá na beira da praia,
Ele é o nosso Senhor. Pedro pula do barco, se cinge-se com a toalha, e quando chega na beira da praia, estava lá Jesus sentado, com a fogueira acesa, o peixe já estava assado sobre a brasa e o pão já estava preparado. E começa aquele diálogo que a gente conhece: Pedro, tu me amas? E Pedro responde por 3 vezes: eu te amo, Senhor. Pela 3ª vez, ele se entristece e diz para Jesus: tu conhece todas as coisas, ou tu sabe todas as coisas. Então Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, apacenta o meu rebanho. Depois que Jesus termina de conversar com Pedro, ele revela para Pedro como seria a sua morte. Ele diz: Pedro, quando tu eras mais moço, tu cingia a ti mesmo e andava para onde você queria ir. Mas quando tu chegar a ser velho, outro te estenderá as mãos a ti e te cingirá e te levará para onde você não deseja ir. E isso significava sobre a morte que Pedro deveria glorificar a Deus. Depois que Jesus marca a sua ascensão nos céus, em Atos capítulo de número 1, sobreveio sobre a igreja primitiva perseguições muito grandes. A princípio pelo povo judeu, depois pelo apóstolo Paulo antes de se converter na estrada de Damasco. Depois esta perseguição cresceu de uma forma extrema, porque agora eram os imperadores de Roma que começaram a perseguir a igreja de Jesus Cristo. Entre essas perseguições, em especial, está o imperador, conhecido como Domiciano. Este imperador Domiciano, ele foi o responsável de aprisionar João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que na época pastoreava a igreja lá em Éfeso. A história diz que, ao aprisionar João, ele pede para que João retratasse e abandonasse a sua fé. João, rejeitando essa ideia, ele prepara uma caldeira de óleo quente e joga João dentro dessa caldeira, pois João não queria abandonar a sua fé. A história diz que João, ele não tem queimadura de 1º, nem de 2º, nem de 3º grau. Por perceber que João não teve nenhum ferimento no seu corpo biológico, no seu corpo físico, e por não morrer, ele considerou João um feiticeiro ou um bruxo e disse: já que ele não morreu nesta caldeira de óleo quente, irei colocar ele na pior prisão considerada do Império Romano. Estou falando da prisão que fica localizada na ilha de Patmos, uma ilha que fica a cerca de 55 km da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Esta ilha é uma ilha que é formada por pedras vulcânicas, que não tem água potável, que tem animais peçonhentos. Então Domiciano, ele pensou: se este João, ele não morreu jogado dentro dessa caldeira de óleo fervendo, ele vai morrer nesta ilha desidratado, ou vai morrer através de animais peçonhentos, vai dar cabo da vida de João. Só que ele esqueceu que João era portador de uma promessa, que foi feita lá no capítulo 21, versículo 21 do Evangelho de João. Ele esqueceu disso. Só que diz a Bíblia Sagrada que João estava preso na ilha de Patmos. João se apresenta quem era ele. Em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 9, João diz: eu, João, que sou vosso irmão, companheiro no reino e na aflição e na paciência de Jesus Cristo, achei na ilha chamada Patmos pela palavra do Senhor e pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas no dia do Senhor, eu, João, fui arrebatado em espírito. Olhe para mim. Mas no dia do Senhor, eu, João, fui arrebatado em espírito. Ninguém hoje sabe dizer exatamente o que se refere o dia do Senhor. Alguns acreditam que este dia do Senhor é o domingo, porque foi o dia que Cristo ressuscitou entre os mortos. Alguns apontam que foi o sábado, que o sábado é considerado como dia santo para os judeus. Mas eu acredito que esse dia do Senhor é o dia exatamente da promessa realizada na vida de João. A história diz que João, ele tinha uma promessa. Esta promessa era morrer, mas antes ver Jesus voltar. Então diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 10, no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz como som de trombeta que dizia: o que vê, escreve, e envia 7 cartas às igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A Bíblia Sagrada começa agora a mencionar a visão de João na ilha de Patmos. Eu gostaria que você acompanhasse conosco esta série, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, mas também inscreva no canal, para o próximo vídeo você receber a sua notificação para acompanhar, porque será de grande aproveitamento para a sua vida e para o seu ministério. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.